Ontem nós estudamos um pouquinho a respeito das 7 pragas e explicamos de que, fechada a porta da graça, os ímpios passarão pelas pragas, morrerão e terão ou perderão a vida eterna. Por outro lado, após o fechamento da porta da graça, os salvos passarão pela angústia de Jacó, mas eles se salvarão e receberão a vida eterna. Então, todo ser humano que estiver vivo, nesse momento final da história, se ele estiver salvo, ele passa pela angústia, mas finalmente estará salvo. Se ele não está salvo, ele recebe as pragas e depois ele está condenado eternamente. Então, esse é o tema de hoje, a angústia de Jacó. O próprio Cristo falou a respeito de um tempo de grande prova. Aqui em Mateus 24, 21, ele escreveu, ou disse, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. O próprio Cristo alertou a respeito desse tempo de prova. E o profeta Daniel também falou sobre isso no último capítulo do seu livro. Daniel escreveu assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Uma pausa aqui, quem é Miguel? No livro de Daniel, é o próprio Cristo. Então, nesse tempo, Cristo vai se levantar. Pastor, mas Miguel não é um anjo? Não, Miguel é um título de Cristo. Você está lembrado que no Antigo Testamento, no Cristo pré-encarnado, ele apareceu muitas vezes na forma de um anjo, mas esse aqui não é um anjo comum. É o próprio Cristo que assume o título de Miguel, quando ele enfrenta as forças do mal. E nesse tempo ele vai se levantar. Quem é ele? É o grande príncipe, é o defensor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Todo aquele que for achado inscrito aonde? No livro. Que livro é esse? Livro da vida. O livro da vida do Cordeiro. Então Deus tem um livro nos céus, aonde o nome dos salvos está sendo escrito. Mas aqui fala de um tempo de angústia qual nunca houve. E quando é que começa esse tempo de angústia? Aqui está dizendo, quando Miguel se levantar. Esse levantar-se de Miguel aqui é uma alusão ao fim do seu ministério no santuário celestial. Você tem que entender que o santuário terrestre, do qual a Bíblia fala bastante, era uma sombra de realidades vindouras. Na Bíblia você tem cerca de 80 capítulos, só no Antigo Testamento, falando sobre santuário. Então, o santuário mosaico e depois o templo em Jerusalém, eles apontavam para uma realidade maior. E assim como lá havia uma oferta que morria todos os dias no santuário, Cristo um dia daria a sua vida no Calvário. Assim como lá havia um sacerdote que recebia o pecador e ministrava por ele, Cristo um dia seria advogado no santuário celestial. Assim como havia um sumo sacerdote que executava juízo no dia da expiação, Cristo um dia também executaria juízo junto com o Pai. Tudo apontava para Cristo. Agora, quando o sumo sacerdote, no 10º dia do 7º mês, que era o dia da expiação, terminava a ministração, a purificação do santuário, ele saía do santuário. E quando lá chegava, lá fora, o povo de Israel o aguardava, ele pronunciava ali uma grande bênção, porque todo o povo havia sido perdoado. E depois se começava uma festa que durava 7 dias, a festa dos tabernáculos. De igual forma, quando Cristo terminar a sua intercessão lá no santuário celestial, ele deixará o santuário para abençoar seu povo, e nós iremos para os céus celebrar também uma festa ao Senhor. Então, o fato de Cristo terminar o seu ofício no santuário marca o fim do tempo da graça. Caem as pragas. Os justos não receberão as pragas, mas eles passarão por essa grande tribulação.
Uma prova de que Jesus deixará o santuário está aqui em Apocalipse 15:8. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Os 7 anjos saíram com suas taças para derramar sobre os ímpios, e agora cada caso já está decidido. Apocalipse 22:11 diz: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, ou seja, quem está perdido, está perdido. Agora, continue o justo na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Os casos foram decididos. Os ímpios receberão então as pragas, mas os justos passarão pela angústia de Jacó. Então aqui nós temos um quadro do que vai acontecer daqui para frente com os 2 grupos. Hoje nós estamos aqui nessa linha do tempo, vai se fechar a porta da graça, quando Cristo deixar o santuário celestial, as pragas começarão a cair sobre os ímpios e os justos passarão pelo tempo que nós chamamos angústia de Jacó. Agora, por que nós falamos angústia de Jacó para esse período de provação? Isso é tomado da própria Bíblia. Aqui em Jeremias, no capítulo 30, o profeta escreveu: assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de temor e não de paz. Perguntai, pois, e vede, se acaso um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como a que está dando à luz. E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, se livra dela. Junto com a prova, já veio a promessa de libertação. Assim Deus trabalha. Ele fala das dificuldades que nós vamos enfrentar, mas ele já dá o alento. Nós vamos passar por ela, mas o Senhor vai nos livrar. E aqui na visão profética, parecia que um homem estava dando à luz. Qual era o seu sofrimento? E esse sofrimento fala a respeito desse tempo de angústia. Então, a experiência de Jacó, que lutou com um anjo, que passou por diversas provas, que teve o seu nome mudado e tornou-se pai das 12 tribos, esta experiência é usada agora para descrever a experiência que o povo de Deus terá antes da volta de Jesus. Deixa eu abrir um outro parênteses aqui. Pastor, eu nunca ouvi falar sobre isso. Nunca ouviu? Pois é, está aí na Bíblia. Você percebe quantos temas estão na Bíblia e às vezes não são estudados? E sabe o que é mais triste? Às vezes a gente se reúne todo dia em igrejas por aí, todo dia tem culto, tem culto, tem culto, mas às vezes nós ficamos presos apenas à questão dos dons espirituais. Um buscando lá ficar falando língua que ninguém entende, o outro buscando lá cura, o outro buscando expulsar demônio. Todo dia é isso e é isso. Agora, o crescimento espiritual que vem do conhecimento da palavra, isso é ignorado. Pior ainda, eu sei de denominações que não incentivam seus membros a estudarem a Bíblia. Eu sei de denominações que não incentivam nem os pastores a estudarem a Bíblia. E eu vou falar para você com todo o carinho que você merece. E sabe por que eles fazem isso? Porque se todo mundo começar a estudar a Bíblia como deve, você vai descobrir certas coisas que as igrejas não estão ensinando. Esse é o problema. E muitos, para manter os membros no cabresto, desculpe a expressão, muitos, para manter os membros sob domínio, os deixam na ignorância, para que sejam sempre senhores da verdade. É por isso que eu sou apaixonado por essa igreja adventista. Você pega a nossa lição de estudo diário, olha quanta coisa a nossa lição estuda, quanta coisa ela ensina. A igreja incentiva constantemente seus membros a crescerem, a estudarem, a galgarem cada vez degraus mais altos no conhecimento. Por quê? Porque nós não temos medo
de nada que está nesse livro. Nós não temos medo que você encontre numa página ou noutra alguma coisa que porventura não ensinamos. Nós não temos esse medo. Por quê? Porque tudo que está nesse livro nós ensinamos. Tudo. Uma vez alguém disse assim para mim: pastor, eu estou estudando a lição da escola sabatina, mas não estou entendendo muita coisa. Eu acho que eles tinham que tornar a lição mais simples. Eu disse: não, você está enganado. Nós temos que nivelar por cima. Nós temos que nivelar por cima. Não é tornar as coisas mais simples, é levar a igreja a conhecer mais, cada vez mais, cada vez mais. Porque de crente superficial, o mundo está cheio. E às vezes você encontra pessoas que se dizem cristãs, até carregando uma Bíblia, mas você faz uma pergunta simples sobre uma coisa ou outra e você logo descobre que a pessoa não sabe nada de Bíblia. Por que não sabe nada? Porque não estuda por conta, porque fica dependendo da sua liderança. E às vezes na igreja que frequenta, a palavra não é estudada, a palavra não é aberta, os versos não são explicados. E se por um lado, nós temos algumas denominações que nunca abrem a Bíblia, ou quando abrem nos mesmos capítulos a vida inteira. Por outro lado, nós temos algumas denominações que quando abrem a Bíblia, eles querem lê-la toda num culto só. Outro dia eu fui visitar uma igreja, num culto de quarta-feira à noite, eu não preciso mencionar o nome dessa igreja aqui, mas naquela quarta-feira à noite foi lido, ou foram lidos, 32 versos. Só que nenhum deles tinha conexão. Leram-se muitos versos, mas ninguém exauriu o significado de cada verso. Não havia uma cadeia temática, não havia uma sintonia no estudo que estava sendo feito. Você que está acompanhando essa série Eventos Finais, você percebe que a gente tem uma sequência lógica. Nós sabemos aonde nós começamos, aonde nós queremos chegar. Nós temos que avançar com conhecimento. A cada noite a gente caminha um pouquinho, volta um pouquinho atrás, relembra uma coisa, relembra outra. Por quê? Porque este é o método pedagógico para a gente fixar na memória das pessoas o que a palavra de Deus ensina. Então a experiência de Jacó será a experiência dos salvos nesse tempo futuro. Eu pergunto, não é de interesse de todos nós conhecer isso? Nos prepararmos para isso? Porque se você não conhecer, você não vai se preparar. Então eu queria tocar em 3 pontos com vocês. Extrair da experiência de Jacó 3 elementos que nós também experimentaremos nessa angústia final. Primeiro, Jacó temeu pela vida. Lá em Gênesis, capítulo 30, 31, 32, 33, está o contexto dessa experiência de Jacó. Mas por que ele temeu pela vida? Porque ele havia roubado o direito de primogenitura de seu irmão, ele havia enganado seu irmão e seu pai, Esaú, ele havia fugido muitos anos longe de casa, mas agora que ele estava com esposas, com 13 filhos, Esaú vinha marchando contra ele, com 400 homens. E alguém veio e trouxe o recado. Aí vem teu irmão, com 400 soldados. E o que ele está querendo? Matar você, vingança. Então Jacó temeu pela vida. Esse é o ingrediente da experiência de Jacó. E o que vai acontecer conosco agora nesse tempo do fim? A mesma coisa. Nós iremos temer pela vida. E por que nossa vida estará ameaçada? Porque a profecia de Apocalipse 13, que já estudamos aqui nesta série, fala de um poder que vai sair do mar, de um poder que vai sair da terra, da união desses poderes e de 2 decretos que eles vão lançar. Um deles é chamado decreto de morte. E está aqui, em Apocalipse 13, 15. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Nós já estudamos aqui a respeito desse poder, nesta série. Nós já identificamos esse poder que vai tentar usurpar o lugar de Deus.
Ela vai tentar que os adoradores, que todos os habitantes da terra a adorem como sendo o próprio Deus. E aqueles que não quiserem se submeter serão declarados réus de morte. Alguém que já passou por uma situação de ameaça, alguém ameaçando sua vida, deve ser algo muito desconfortante. E sabe o que vai acontecer? Por que é que eles vão querer matar os santos? Porque os ímpios estarão recebendo as pragas. E a conclusão que eles chegarão é a seguinte: as pragas estão caindo porque tem uma minoria que não adora a besta, que não acredita na santidade do domingo, que continua crendo no sábado. Então as pragas estão caindo pelo desagrado de Deus com esse grupo pequeno. E então, como aconteceu lá na experiência de Jonas, eles têm que eliminar alguém para que a ira de Deus passe na concepção deles. Lembra da história de Jonas? As pragas vão enfurecer os ímpios contra os justos, e eles pensarão que os justos é que haviam trazido o juízo divino sobre eles, e que se pudessem se livrar deles, as pragas cessariam. Assim como disse Jonas: me joguem no mar e a tormenta vai passar, eu sou o culpado. Tem um outro paralelo nessa história. Olha para a experiência de Cristo. Foi Caifás quem disse: nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação? É melhor que esse Cristo morra do que toda a nação judaica. Eles vão dizer a mesma coisa. É melhor que esses dissidentes, entre aspas, que não abraçam a santidade do domingo, morram, do que todos nós perecermos nestas pragas. É por isso que a vida será ameaçada. Então será feita uma proclamação de que todos os que não reverenciarem a instituição do domingo serão punidos com prisão e morte. Mas lembra da história de Daniel capítulo 3? Que é o paralelo de Apocalipse 13? Quando você estuda Apocalipse 13, o seu intertexto está aqui em Daniel 3. Você tem ali uma imagem sendo levantada para ser adorada, você tem um decreto de morte, você tem alguém querendo se passar por Deus, você tem também um remanescente. E assim como lá em Daniel 3, Ananias, Misael e Azarias não dobraram seus joelhos e não se prostraram diante da imagem de Nabucodonosor, ainda que isso lhe custou serem lançados na fornalha de fogo ardente, nesse tempo do fim, os salvos também não se prostrarão diante da besta, não vão abrir mão da lei de Deus, do sábado, e também serão ameaçados de morte. A boa notícia é que eles não morrerão. Eu vou voltar a esse tema. Segundo ponto de paralelo entre a experiência de Jacó em Gênesis e a experiência do remanescente no tempo do fim. Jacó não sabia se Deus o havia perdoado, e é por isso que Jacó lutou com Deus, e você vê lá o relato de que ele lutou fisicamente com Deus, e o anjo tentava se livrar de Jacó, e Jacó não soltava. E o que disse Jacó para o anjo? Enquanto você não me abençoar, eu não te solto. Eu não solto você enquanto você não me abençoar. Esta será a experiência pela qual passará o povo de Deus. A escritora norte-americana Ellen G. White, a quem os adventistas do sétimo dia acreditam ser uma profetisa, disse no livro Grande Conflito 620, e eu volto a falar para você a mesma coisa que eu já disse nessa série: leia esse livro. Esse livro vai mudar a sua história. Leia esse livro, O Grande Conflito. Está aí na internet, disponível gratuitamente para você ler. Leia esse livro. E ele, na página 620, ela escreveu assim: no tempo de angústia, se o povo de Deus tivesse pecados não confessados, que surgissem diante deles, enquanto torturados pelo temor e angústia,
seriam vencidos. O desespero suprimir-lhes-ia a fé, e não poderiam ter confiança para suplicar de Deus o livramento. Mas, ao mesmo tempo em que têm uma profunda intuição da sua indignidade, não possuem falta oculta para revelar. Seus pecados foram examinados e extinguidos no juízo. Ou seja, todos os pecados foram confessados antes do fechamento da porta da graça. Então, esta angústia será gerada, e veja que está claro no texto que eles vão estar conscientes da sua indignidade. Eles não se consideram santos e justos. E, finalmente, Jacó temeu pela segurança da família. E você sabe do relato, o que fez Jacó? Enviou vários presentes para Esaú, para apaziguar a ira de Esaú, para tentar desviar o propósito que Esaú tinha de tirar-lhe a vida. Enviou vários presentes, e além de enviar vários presentes, ele colocou a sua família lá no final da sua multidão. Ele temeu pela família. O que vai acontecer nesse tempo final da história? Ellen G. White se inscreveu nos Lugares Celestiais, página 344. Está prestes a sobrevir ao povo de Deus o tempo de angústia. Ela está tomando a expressão de Jeremias 30. Então é que sairá o decreto que proíbe aos que guardam o sábado do Senhor comprar ou vender, ameaçando-os de punição e mesmo de morte, se não observarem como um dia de descanso o primeiro dia da semana. Aqui em Jacareí, onde nós moramos, quando precisa de qualquer coisa, você vai numa rede chibata de supermercados. E a gente vai no chibata e encontra lá todos os amigos ali fazendo compras. Tudo o que você precisa, o chibata tem. Agora você guarda o sábado, você não pode mais entrar no chibata. Você não pode comprar mais nada em lugar nenhum. Agora olha para essa foto. O que você vai fazer quando os seus filhos, quando a sua família estiver com fome? Quando você precisar dar de comer para as pessoas que você ama, o que você vai fazer? Você não pode comprar e nem vender. Nem a mais criativa descrição que eu poderia fazer para vocês nessa noite vai chegar aos pés do que vai ser esse momento de prova. Não dá para imaginar. É por isso que a Bíblia é clara em dizer, um tempo de angústia, qual nunca houve desde que a nação sobre a terra. É por isso que eu e você precisamos de uma experiência com Deus que hoje não possuímos. Porque essa experiência com Deus vai ter que suportar a demora, o cansaço e a fome. Vai ter que suportar a demora, o cansaço e a fome. E o que dizer dos mais idosos que nós amamos? Aqui está a dona Adelaide. 85 anos, Maria. 85. Eu queria mostrar alguns textos para vocês de Ellen G. White. Talvez alguns de vocês conheçam, talvez outros não. Olha o que Ellen G. White escreveu. Ele, Deus, sabe se aqueles em favor de quem se fazem petições seriam capazes de suportar a aflição e a prova que sobre eles viriam caso vivessem. Muitos serão levados a repousar antes que a prova de fogo do tempo de tribulação venha sobre o mundo. Muitos.
Deus, em sua infinita misericórdia, vai permitir que muitos descansem, porque eles não suportariam passar por esse tempo de prova. Ela vai mais além. Ela tem um texto que me chama mais atenção. O Senhor muitas vezes me instruiu de que muitos pequeninos hão de ser removidos do tempo de angústia. Havemos de ver nossos filhos de novo. Havemos de encontrar-nos com eles e reconhecê-los nas cortes celestiais. Sabe o que ela está dizendo? Muitas crianças serão tomadas. Crianças que não suportariam passar por esse tempo de prova. É por isso que eu digo para você mais uma vez, toda a criatividade que eu tivesse nessa noite, para falar dessa grande crise que vai se abater sobre os salvos, eu não conseguiria atingir o tamanho dessa prova. Aqui estão os paralelos que nós encontramos entre o remanescente e Jacó. Jacó foi ameaçado de morte por Esaú. O decreto de Apocalipse 13 também vai nos ameaçar de morte. Satanás levou Esaú a marchar contra Jacó. Satanás levará os ímpios a marchar contra o povo de Deus, achando que se exterminar os guardadores do sábado, as pragas cessarão. Satanás se esforçou para impor um sentimento de culpa a Jacó. O mesmo ele fará com o povo de Deus, mas o povo de Deus vai clamar dia e noite por misericórdia. E nós passaremos por esse tempo, por essa prova. E nós não teremos um intercessor mais no santuário celestial. Jacó já havia se arrependido de seu pecado. O mesmo deve acontecer conosco. Todo pecado tem que ser confessado. Imediatamente. Nós não podemos continuar na prática do pecado. Nós não podemos brincar com o pecado. Porque se esse tempo chegar e a nossa vida não estiver de acordo com a vontade de Deus, nós não suportaremos a prova. E finalmente Jacó venceu. Não pela força física. O anjo podia simplesmente se desgarrar de Jacó, mas o anjo estava ali, cumprindo a vontade para salvar Jacó. E o anjo simplesmente toca em Jacó, para que ele solte, mas a bênção foi dada. Nós vamos lutar com Deus também, vamos nos agarrar às suas promessas, e nós também seremos salvos. Os santos não morrerão no tempo de angústia. Por que não? Ellen G. White assim escreveu: se o sangue das fiéis testemunhas de Cristo fosse derramado nessa ocasião, não seria como o sangue dos mártires, qual semente lançada a fim de produzir uma messe para Deus. Os mártires, quando morreram, sua morte foi um testemunho, e muitos se convertiam por causa dessas mortes. É por isso que Tertuliano, um dos pais da igreja lá do primeiro século, o que ele disse? O sangue dos mártires é semente. Quanto mais se mata, mais se converte. Mas nesse tempo, não. O Espírito Santo se retirou dos ímpios. Não há mais conversão. Então, a morte de um santo seria uma vitória para o reino das trevas. Deus não permitirá que os seus santos mais morram. E por isso, eu e você temos uma necessidade preeminente de um preparo. E o conselho está aí para mim e para você. Enquanto reinar Satanás, teremos de subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida, não haverá ocasião para repouso. Eu queria fazer uma parada aqui nessa citação. Enquanto durar a vida, não haverá ocasião para repouso. Nós não podemos descansar na vida espiritual. Assim como você não para de respirar, a vida espiritual não pode parar de crescer, de estar em movimento. Avançar com Deus, avançar no conhecimento da palavra, avançar na sua caminhada, avançar no cumprimento da missão, nós não podemos parar. Nós temos que a cada dia dar um novo passo. Nós temos que a cada dia nos colocarmos nas mãos de Deus para irmos mais longe, fazermos mais, sermos mais usados, porque é isto que importa finalmente.
Eu não trouxe para vocês aqui vários textos que eu li, mas um deles, ela diz claramente, de que nos adianta acumular tesouros nessa terra, se nós não empregarmos isso para o bem daqueles que nós amamos e para o avanço da causa de Deus, chegará o tempo em que esses bens não terão nenhum valor e não haverá mais a oportunidade de aplicá-los também para que o Evangelho avance. Eu não estou aqui pregando uma pobreza voluntária, que você venda tudo, dê para a igreja e viva na miséria. Eu não estou pregando isso. Eu estou pregando que você tem que ter um planejamento. Porque se o seu coração está nas coisas desse mundo, pode ser que estas coisas segurem você na hora de deixar tudo para trás. E quando nós não pudermos comprar e nem vender, qual será a nossa única saída? Sair das grandes cidades, depois das pequenas cidades, em busca do alimento, da sobrevivência. E imagine você se o nosso coração estiver nas posses que Deus nos confiou como mordomos. Muitos agirão como a mulher de Ló. E na hora que tem que sair, não, mas eu não posso, porque eu tenho muita coisa atrás. E eles vão virar para trás, para essas coisas, e também vão se perder como se perdeu a mulher de Ló. Por isso, não haverá ocasião para repouso. Nenhum ponto, escreveu Ellen G. White, a que possamos atingir e dizer, alcancei tudo completamente. E olha que frase, a santificação é o resultado de uma obediência que dura quanto tempo? Uma vida. Uma vida. Santificação é obra de uma vida toda. Eu vou trazer à sua memória um texto que eu já li essa noite aqui, Apocalipse 22, 11. O que diz lá? Continue o santo a santificar-se. Quer dizer que fechada a porta da graça, os salvos já estão salvos, mas ele ainda tem que crescer em santidade. Continue a santificar-se. Por quê? Porque o fim do pecado não é no fechamento da porta da graça. O fim do pecado é no ato da glorificação. E no nosso próximo encontro, você vai entender isso melhor. Nós vamos estudar aqui a respeito da volta de Jesus. E na glorificação, quando Jesus voltar, o pecado de nós será arrancado. Aí então, e só então, nós estaremos livres do pecado. E eu termino com esse texto. Dá-se muitas vezes o caso de supor maior a angústia do que em realidade o é. Não se dá isso. Porém, com relação à crise diante de nós, a mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. Por isso, meus amados, nós temos apenas uma saída: contar com a proteção divina. E sabe o que Deus promete para mim e para você? Olha aqui. Posto que um decreto geral haja fixado um tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos, seus inimigos, em alguns casos, se antecipam ao decreto e, antes do tempo especificado, se esforçam por tirar-lhes a vida. Mas ninguém pode passar através dos poderosos guardas estacionados em redor de toda alma fiel. Amém? Ninguém pode passar. Os anjos, em forma de guerreiros, olha ali, alguns são assaltados ao fugirem das cidades e vilas, mas as espadas contra eles levantadas se quebram e caem tão impotentes como a palha. Outros são defendidos por anjos sob a forma de guerreiros. Nós vamos ser guardados. Nós estaremos debaixo da proteção divina. E quem é que vai cuidar de você e de mim? Os anjos. A promessa de Deus é: os anjos do Senhor se acampam ao redor dos que o temem e os livra.
Já fazem 8 anos que eu apresento o programa Bíblia Fácil, e você sabe disso. Todas as vezes levamos 10 pessoas para participar das gravações. E se você perguntar assim para mim, pastor, qual foi a temporada mais difícil que o senhor enfrentou? Foi esta aqui, ó. Esses 10 convidados. Foi a temporada mais difícil. A temática era Daniel. E quando eu apresentei que Cristo era Miguel em Daniel, alguns se levantaram, 1 ou 2, e disse, não, Miguel é um anjo. Quando eu falei sobre o sábado, mais uma vez alguns se levantaram, não, pastor, é o domingo. Quando eu falei a respeito do dom de línguas, que na Bíblia dom de línguas é uma língua nativa, materna, alguém se levantou e disse, não, pastor, eu falo língua estranha. Eu tinha 3 pastores no grupo, e foi uma semana muito tensa. Os embates teológicos foram tão fortes que quando chegou no final da semana, eu terminei as gravações, isso aconteceu lá no Cevisa, eu fui para o meu quarto e eu desmaiei literalmente, de tão cansado que eu estava. Não era só o fato de ter ficado a semana inteira em pé nas gravações, mas é o embate teológico, a discussão em torno dos temas da Bíblia. Passados uns meses dessa gravação, num sábado à noite, eu e minha esposa saímos daqui de Jacareí, fomos até São Paulo, capital, para auxiliar o pastor Emílio Abdala num evangelismo. Ele estava terminando uma série numa grande quadra de esportes, ali de uma escola adventista de São Paulo. E quando eu cheguei nessa quadra para auxiliá-lo no evangelismo do pastor Emílio Abdala, uma família me procurou. E o pai da família disse, pastor Arilton, a gente queria contar para o senhor uma história, mas a minha esposa está muito emocionada, ela não consegue falar. Mas a gente queria contar para o senhor o que aconteceu. E eu disse, então, depois do programa, me procurem. E quando acabou o programa, aquele senhor, a esposa e um filhinho vieram falar comigo. A mulher não conseguia falar, estava emocionada, e ele então começou a contar a história. E disse, pastor Arilton, o senhor se lembra de uma temporada que o senhor gravou a respeito de Daniel, onde houve muita discussão a respeito dos temas, inclusive da identidade de Miguel? Eu disse, claro, como é que eu vou esquecer? Foi uma das temporadas mais difíceis de serem gravadas. E ele disse assim, pois é, pastor, nós estávamos num sábado à tarde, eu, minha esposa e meu filho, que aqui está, assistindo essa programação. E enquanto o senhor discutia a respeito da identidade de Miguel no livro de Daniel, esse meu filho que aqui está, ele estava assistindo com a gente, e de repente ele deu um pulo do sofá, correu para junto da TV e disse, papai, mamãe, olha aqui na TV. E nós perguntamos, o que, filho? E ele disse, um anjo ao lado do pastor Arilton. E eles disseram, mas filho, nós não estamos vendo nada. E ele disse, papai, mamãe, olhem aqui, ao lado do pastor Arilton, vocês não estão vendo? Um anjo. E meses depois dessa gravação, por voz de um garoto, Marcos Gabriel, é que eu fui ter a certeza de Deus que todas as vezes que você se levantar para abrir a palavra e ensinar a verdade, os anjos do Senhor vão estar com você. Esses mesmos anjos que hoje nos acompanham, que nos protegem, eles vão nos guardar no tempo final. E sabe o que vai acontecer? Está se aproximando o dia em que o poderoso anjo de Deus, que com as suas asas abertas protegem esse planeta, inclusive os ímpios, ele fechará suas asas e voará para o céu. O mundo será entregue a Satanás. Por quê? Porque todo mundo teve a sua chance. E talvez você está me assistindo agora, porque Deus quer dar para você agora mais uma chance de você se preparar. Se você me acompanhou até aqui, nesses quase 40 minutos, é porque o Espírito Santo de Deus tem trabalhado com você. E eu queria fazer um convite muito especial para você que me assiste agora. Entrega a tua vida a Cristo.
Busca o reino dos céus em primeiro lugar. E vamos nos preparar para essa grande crise. Sabe por quê? Porque nós vamos passar por ela. Por maior que seja a crise, nós iremos passar por ela. E se Deus, na sua infinita misericórdia, souber que eu ou você não suportaríamos passar, Ele vai nos fazer repousar antes. É por isso que o Apocalipse diz que o Senhor vela pela morte dos seus santos. Ele coloca-os para dormir por um breve tempo, porque eles vão fechar os olhos na morte e vão abri-los na vida eterna. Eu não sei quanto tempo você tem, quanto tempo eu tenho. Eu não sei se nos planos do Senhor está que nós passemos por esse tempo de angústia. Mas eu sei de uma coisa: o tempo de angústia vai passar. E nós veremos os céus se enrolarem como um pergaminho e aparecer nas nuvens dos céus o Filho do Homem, Cristo. E a Bíblia ensina que Ele virá com todos os anjos. Todos. Haverá silêncio no céu, porque todos os anjos estarão com Jesus. E por que todos os anjos hão de vir com Ele? Porque eles terão uma missão especial. E sabe qual será a missão especial dos anjos? Eles vão reunir os salvos em família. E eu espero que algum desses anjos vá lá na sepultura de meu pai e devolva o meu pai. Eu espero que um outro anjo vá na sepultura do meu irmão, João, e devolva o meu irmão. E eu não sei se até lá eu teria minha mãe, as pessoas que eu amo. Você também não sabe. Mas uma coisa é certa: aquele que prometeu vir, virá, e não vai tardar. E o nosso choro poderá durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã bem cedo. Estamos falando de salvação, de vida eterna. É isso que importa. E como pastor, o que às vezes dói o nosso coração é saber que tanta gente por aí está na igreja todo dia, mas esse tema está surpreendendo você, porque você está há 30 anos dentro de uma igreja, há 40 anos numa igreja, há 50 anos numa igreja, e nunca ouviu falar desse tempo de tribulação. Ou talvez ensinaram para você que nós não passaremos por essa tribulação. Alguns falam num pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. As pessoas estão confusas, mas os textos que lemos da palavra de Deus hoje é para dizer para você: esse é o caminho, andai por ele. E o que você vai fazer diante das verdades que Deus está nos revelando? Eu espero que você faça uma coisa: que você se coloque inteiramente nas mãos do Senhor, que você se entregue para Ele e que você viva para Ele. Esse será o grande encontro. Eis que cedo venho, disse Jesus, e comigo está o galardão. Ele vem para dar a recompensa para mim e para você. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pelas promessas da Tua palavra, de que ainda que seja grande a angústia de Jacó, em Jeremias 30, o Senhor nos promete nos livrar dela. Nós seremos libertos, porque aos Teus anjos dará ordem para que cuidem de nós. Nós seremos libertos porque a Tua promessa é que o pão será dado e as águas serão certas. Nós confiamos na Tua direção, porque maiores são aqueles que estão do nosso lado. E nós queremos agora entregar o nosso coração ao Senhor e Te declarar nosso Salvador. Nos abençoa, Pai, e nos prepara para os eventos finais da história desse mundo. E um dia, depois que tudo isso passar,
Nós queremos estar lá no mar de vidro, celebrando o Cordeiro. Por isso, abençoa todos nós. Aos amigos que nos assistem agora pela internet, que o Teu Espírito abrace-os agora, que eles sintam a Tua presença agora, nesse exato momento. Que os Teus anjos façam companhia para eles e que o Senhor opere na vida deles os milagres que eles tanto precisam. Tome conta de todos nós. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém.